Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Que tipo de pecado o autor do Salmo 19 pede para que o Senhor o proteja? Alternativa A. Pecado intencional. Alternativa B. Vício. Alternativa C. Pecado da carne. Alternativa D. Imoralidade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Pecado intencional. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Salmos 19, versículo 13. Pergunta 2. Qual das mulheres abaixo foi rainha? Alternativa A. Raabe. Alternativa B. Ruth. Alternativa C. Esther. Alternativa D. Débora. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Esther. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Esther capítulo 2 versículo 17. Pergunta 3. Para a casa de quem Pedro foi ao ser libertado da prisão por um anjo? Alternativa A. Paulo. Alternativa B. Zaqueu. Alternativa C. João. Alternativa D. Maria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Maria. Leia Atos capítulo 12. Pergunta 4. Qual foi o primeiro animal que Noé soltou da arca? Alternativa A. Águia. Alternativa B. Corvo. Alternativa C. Pomba. Alternativa D. Morcego. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Corvo. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Gênesis capítulo 8 versículo 7. Pergunta 5. Que povo o profeta Oséias comparou com uma bezerra indomável? Alternativa A. Egípcios. Alternativa B. Moabitas. Alternativa C. Amalequitas. Alternativa D. Israelitas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Israelitas. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apresentá-los como cordeiros na campina? Oséias capítulo 4 versículo 16. Pergunta 6. Quem foi o primeiro rei de Israel? Alternativa A. Salomão. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Saul. Alternativa D. Ezequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. Pergunta 7. Qual rei de Israel morreu queimado em seu próprio castelo? Alternativa A. Jeroboão. Alternativa B. Menahem. Alternativa C. Nadab. Alternativa D. Zinri. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zinri. No ano 27º de Asa, rei de Judá,
Reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri, e todo o Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si, e morreu. 1 Reis capítulo 16 versículo 15 ao 18. Pergunta 8. Que profeta foi lançado na cova dos leões? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel capítulo 6 versículo 16. Pergunta 9. Segundo a Bíblia, quantas vezes Jesus chorou? Alternativa A, 4 vezes. Alternativa B, 3 vezes. Alternativa C, 1 vez. Alternativa D, 5 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 3 vezes. A Bíblia registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu, quando ele olhou para Jerusalém alguns dias antes de ser crucificado e quando ele orou ao Pai no Getsêmani sentindo a angústia da morte que se aproximava. Pergunta 10. Como se chamavam os filhos de Zebedeu? Alternativa A, Pedro e André. Alternativa B, Esaú e Jacó. Alternativa C, Marcos e Mateus. Alternativa D, Tiago e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Tiago e João. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Marcos capítulo 1 versículo 19. Pergunta 11. Quem abriu o rio Jordão, o atravessando sem molhar os pés? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Elias. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. 2 Reis capítulo 2 versículos 7 e 8. Pergunta 12. Qual era o nome da mãe de João Batista? Alternativa A, Susana. Alternativa B, Mariana. Alternativa C, Isabel. Alternativa D, Marta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Isabel. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. Lucas capítulo 1 versículos 57 ao 60. Pergunta 13. Qual era a acusação dos homens crucificados com Jesus? Alternativa A, estelionato. Alternativa B, roubo. Alternativa C, assassinato. Alternativa D, perjúrio. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, roubo. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Marcos capítulo 15 versículo 27. Pergunta 14. Qual das mulheres abaixo riu ao ouvir a promessa do anjo que ela seria mãe? Alternativa A, Rebeca. Alternativa B, Maria. Alternativa C, Sara. Alternativa D, Raquel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sara. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Gênesis capítulo 18 versículo 12. Pergunta 15. Quem foi a primeira pessoa da Bíblia a ficar embriagada? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Jacó. Alternativa C, Adão. Alternativa D, Ló. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Noé. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Gênesis capítulo 9 versículo 20 e 21. Pergunta 16. Zebulon foi filho de qual das esposas de Jacó? Alternativa A, Zilpa. Alternativa B, Bila. Alternativa C, Lia. Alternativa D, Raquel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Lia. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Gênesis capítulo 35 versículo 23. Pergunta 17. Qual dos sacerdotes morreram por levar fogo estranho perante ao Senhor? Alternativa A, Eleazar e Itamar. Alternativa B, Nadab e Abiú. Alternativa C, Abner e Joabe. Alternativa D, Hofni e Finéias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Nadab e Abiú. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10 versículo 1 e 2. Pergunta 18. Que rei, estando doente, recebeu um presente de Berodaque-Balada? Alternativa A, Ezequias. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Roboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ezequias. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladan, filho de Baladan, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. 2 Reis capítulo 20 versículo 12. Pergunta 19. Qual dos seguintes nomes abaixo pertenceu a uma das filhas de Jó? Alternativa A, Milca. Alternativa B, Quênia. Alternativa C, Candês. Alternativa D, Késia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Késia. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuque. Jó capítulo 42 versículo 14. Pergunta 20. A qual cidade Caim deu o mesmo nome de um de seus filhos? Alternativa A, Ziba. Alternativa B, Jubel. Alternativa C, Enoque. Alternativa D, Lameque. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, Enoque. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 17. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.